temos até a brincadeira, né, que se o Bill Gates morasse no Brasil, ele seria funcionário público. Por quê? Porque os incentivos no Brasil não são para o empreendedorismo, e sim para a estabilidade no funcionalismo público, que é importante, mas que não gera a inovação e os recursos necessários para que o Brasil se desenvolva em produtividade e em tecnologia. Eu converso agora com André Luiz Saconato, diretor de pesquisa do Brain, que está muito envolvido com um levantamento feito pelo Banco Mundial Doing Business, bastante comentado recentemente pela mídia, participantes do mercado, principalmente pela posição do Brasil em relação a outros países. André, por favor, explique para a gente o que é esse levantamento do Banco Mundial Doing Business. Perfeito. O Doing Business, uma pesquisa levada a cabo pelo Banco Mundial, tem o objetivo de medir a competitividade de um país. Mas de que maneira? A ideia é o seguinte: eu não estou preocupado com o que acontece dentro das empresas, com os trabalhadores, com as máquinas, com os insumos. Eu quero saber, a partir do momento que o produto é feito, como que o país trata burocraticamente esse produto e como que as atividades que afins, e aí eu posso dar como exemplo obtenção de crédito, como que se protege os investidores no país, como que se resolvem os problemas de insolvência das empresas, como que o país trata pagamento de impostos, como que o país trata isso. O que da isso? Estar mal no Doing Business significa que o Brasil ou qualquer país tem pouca competitividade, independente da parte de trabalhadores, de capital humano, tem pouca competitividade com os outros países do mundo na hora de colocar seu produto vis-à-vis com os outros no mercado internacional. Qual é a posição do Brasil este ano? O Brasil esse ano está em 125, na posição 125, um dos piores países da América Latina. Só para a gente ter uma ideia, a Aliança do Pacífico, né, que engloba México, Chile, Peru e Colômbia, todos estão lá no final dos 40, 49, entre 49 e 55, 56. O Brasil é o pior país, é um dos piores países e o pior país grande da América Latina nesse quesito. Só para a gente ter uma ideia, como comparação, Trindade e Tobago, Antigua e Barbados estão todos na frente do Brasil nesse levantamento. Vale lembrar que nós estamos falando de potência econômica. É claro que o investidor, quando olha o Brasil, quando olha a América Latina, ele vai preferir o Brasil a outros países menores, porque o Brasil tem maior potencial. Mas eu estou falando assim: dado que o Brasil tem potencial, ele não desenvolve potencial justamente porque não dá ao empresário condições microeconômicas de desenvolver o seu negócio. Há quanto tempo esse levantamento é feito pelo Banco Mundial? São 14 anos já. E o Brasil, a melhor posição do Brasil até hoje foi a posição número 111. Então o Brasil ele fica ali entre 130 e 111 todo o tempo. Nós não conseguimos ter uma melhora consistente nesses indicadores e nessa pesquisa, justamente porque não tivemos até hoje uma política de governo consistente para tratar dos problemas e dos entraves microeconômicos da produção. Quais são os critérios que são levados em consideração? São 10 indicadores, são indicadores que entram para a média e um indicador, que é a legislação trabalhista, que não entra para a média. Nós aqui da Brain tratamos mais os indicadores que estão relacionados ao mercado financeiro, como, por exemplo, a obtenção de crédito, o quanto é fácil obter crédito e quanto que os credores e quem fornece crédito, quem pega crédito, quais são as garantias que ele tem no mercado de crédito, proteção a investidores minoritários, pagamento de impostos. Quando eu falo pagamento de impostos, é a dificuldade de pagar imposto e não a carga tributária. O Brasil é pior em dificuldade de pagar imposto do que o quanto se paga em imposto. Resolução de insolvências, quando a empresa está falindo, como que a gente trata esse problema, execução de contratos, que o próprio nome já define, né? Então, são índices que vão, composição de índices, uma média desses índices, que dá um número àquele país e o posicionamento desse país em relação aos outros. Vale lembrar que é um índice relativo. O país pode, inclusive, melhorar em termos de pontos, mas piorar em termos de posição se os outros países melhorarem mais que ele. Como
esse resultado bate e pode até comprometer negociações entre empresas brasileiras, investidores estrangeiros ou empresas de fora. Sim, teria um nível como se fosse um rating de agência de classificação? Teria esse mesmo nível? Eu acho que nós podemos dividir em duas partes essa resposta. Ele influencia de duas maneiras. A primeira é a maneira, digamos, psicológica, porque um investidor que não está no Brasil pega o índice que é divulgado mundialmente, olha o Brasil lá embaixo e fala, pô, esse país é muito difícil de investir. Isso pode desincentivar investimento. E o segundo é, efetivamente, esse índice reflete a dificuldade de fazer negócios. Então, mesmo que ele passe essa barreira psicológica e resolva investir no Brasil, ele vai perceber que boa parte desses indicadores que que padece algumas fragilidades metodológicas inerentes a um relatório que quer colocar 189 países na mesma régua, mas muito desses índices refletem efetivamente dificuldades do dia a dia. Então ele pode, por dois motivos: o primeiro, psicológico, quem não está aqui não querer entrar, e o segundo, que mesmo quem entrou vai perceber que no Brasil é difícil fazer negócio e provavelmente vai investir menos do que investiria normalmente. Representantes do Banco Mundial estiveram no Brasil, comentaram a respeito desse levantamento. Como é que você viu a repercussão, principalmente nas instituições que colaboram para essa burocracia, essa dificuldade tão grande das empresas brasileiras em crescerem, exportarem, comparado às empresas de fora que podem ter maiores facilidades? Eu acho que essa é uma notícia positiva que nós podemos dar. O governo, sensibilizado com esse problema, e um problema muito sério, que é o de competitividade das empresas, ele criou uma secretaria especial para tratar desse tema, que é a Secretaria de Reformas Microeconômicas, com o secretário João Manuel, que é uma pessoa que entende muito do assunto de reformas microeconômicas. Ele estudou isso na academia, ele é professor do INSPER, ele trata desses temas. Então, isso é muito importante, porque você consegue concentrar em um só ministério, em algumas pessoas, todas as demandas que são feitas e que são necessárias para que a gente possa melhorar no índice. Então, você tinha muitas iniciativas esparsas e não conseguia juntar tudo em uma só pasta. E, por outro lado, a Prefeitura de São Paulo também, com a SP Negócios, que ela olha. Os índices são mais ligados a, por exemplo, a abertura de negócios, alvarás de construção, que são menos estruturais, né, estruturais em relação ao mercado financeiro, mas que são importantes na hora de facilitar negócios, e aí a gente está falando mais de negócios pequenos e médios. O Brain teve uma participação em apresentar projetos, enfim, alternativas para melhorar a condição das empresas, não? Durante um período, foi isso? Sim, nós trabalhamos em algumas frentes. Nós trabalhamos na primeira na parte técnica, olhando efetivamente se o Brasil está sendo bem medido, porque, como eu falei, o índice, por ele ter esse engessamento de ter que olhar 190 economias de uma vez só, ele tem umas fragilidades metodológicas e a gente tem que olhar isso daí, alguém tem que olhar. Nós trabalhamos em conjunto com a Prefeitura e com o governo federal, direcionando as soluções. Então, nós olhamos o que está sendo feito, se há uma interação entre os projetos já iniciados e como nós podemos ajudar nisso. E um terceiro ponto é na interlocução com o Banco Mundial. O Banco Mundial já várias vezes nos considerou como a interlocução privada do Brasil para falar de assuntos sobre o índice. Então, nós geralmente, algumas vezes, vamos a Washington, temos um canal direto de comunicação com os técnicos, até para enviar novidades, coisas que estão sendo mudadas hoje no Brasil e que podem influenciar o índice em próximos índices no futuro próximo. Na sua opinião, quais seriam os pontos a serem atacados prioritariamente? Eu acho que o que a gente pode... O grande ponto que tem que ser atacado é algo mais geral. É como que o Brasil olha os seus empresários, os seus homens de negócio.
se eu consigo perceber que o empresário não é um bicho de 7 cabeças ou uma pessoa mal que quer demitir, que tem prazer em demitir, que tem prazer em fazer negociatas, e sim, que o empresário é uma pessoa como nós, que resolveu fazer um negócio, eu acho que essa mudança de paradigma já é uma mudança geral que vai fazer com que as leis e os regulamentos e as normas relacionadas ao negócio melhorem muito. Temos até a brincadeira, né, que se o Bill Gates morasse no Brasil, ele seria funcionário público. Por quê? Porque os incentivos no Brasil não são para o empreendedorismo, e sim para a estabilidade no funcionalismo público, que é importante, mas que não gera a inovação e os recursos necessários para que o Brasil se desenvolva em produtividade e em tecnologia. Então, eu acho que a partir da mudança de paradigma, isso eu estou falando do povo em geral, não só de governantes, a gente começa a construir leis que são mais voltadas, e regulações que são mais voltadas para o empreendedorismo e para a criação e inovação. Como as pessoas podem ter acesso às informações desse relatório, esse levantamento, o Doing Business? O Banco Mundial disponibiliza gratuitamente o relatório completo no seu site. Tanto o relatório completo, que é um resumo de todos os países, como um resumo país por país. Então é só entrar no site do Banco Mundial, do World Bank, e buscar todas as informações. Lá eles disponibilizam todos, a grande maioria em inglês, né, tem só essa limitação, mas eles disponibilizam tanto o relatório geral como de país por país, e cada um dos indicadores, a posição de cada um dos países. Qual é a perspectiva para a posição do Brasil em 2018? Então, as mudanças são mudanças que demoram, né? Eu acredito que algumas das coisas que estão sendo tratadas pela Secretaria da Reforma Microeconômica já rendam frutos em 2018, que vai para o relatório de 2019. Então, é possível que tenha alguma mudança, mas não dá para esperar uma mudança tão radical. Eu acho que as mudanças são incrementais. O importante é que a gente mantenha uma estrutura do governo pensando no longo prazo, que se evolua pouco, mas sempre. E eu acho que é assim que a gente pode melhorar bastante nossa posição nos próximos 5 ou 10 anos. André, muito obrigada por mais essa participação aqui com a gente na Ducascop TV. Eu que agradeço, obrigado a todos. Luciene Miranda para a Ducascop TV.